Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, contando os dias, contando as horas para a grande decisão da Taça Cidade de Paracatu, neste sábado às 15h15, direto do gigante da Beira-Rio, o campo do Paracatu Atlético Clube, tem a decisão da Taça Cidade em homenagem ao grande Eustáquio de Castro. O nosso programa recebe o presidente do Paracatu, David Roquete. Quem traz o primeiro destaque é ele, torcedor celeste. Meu amigo, o Cruzeiro continua rondando a zona de rebaixamento, mas eu sei que o primeiro destaque dele vai ser para a grande decisão da Taça Cidade. Thiago Batiamo. Abraço, Douglas, pessoal de casa, David. Prazer enorme ter aqui no Central do Esporte, Ranieri. Bom, Douglas, não poderia deixar de ser diferente, né? Final da Taça Cidade, a cidade está respirando esse jogo. Um jogo que a gente já vinha falando aqui desde o início, que provavelmente seria a final, por se tratar de dois grandes times, dois grandes elencos. E tem também um pouquinho de rivalidade por causa daquele primeiro jogo que pegou fogo. Então, a gente vai estar falando sobre essa partida aí durante o programa e esperamos não, tenho certeza que será um grande espetáculo. O torcedor paracatuense, mais uma vez, vai lotar as arquibancadas do estádio Beira-Rio. Tá certo, foi elogiado aqui no início do programa da segunda-feira a situação do gramado do estádio Beira-Rio, hein? Considerado por muitos aí o melhor campo do Noroeste de Minas. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. O principal responsável pela mesa de bilhar do gigante da Beira-Rio. E ele também está aqui, o Anderson Daronco, daqui da região. Ranieri Llamas, trazendo o seu primeiro destaque. Um abraço, Douglas, um prazer ter você aqui também mais uma vez, David, já é da casa. Thiago, você assistindo a gente, infelizmente meu destaque não vai ser positivo. Hoje o Major Elias, proprietário do time profissional do Paracatu, que disputa o Campeonato Candangão, falou que não vai manter o time para o ano que vem. A possibilidade de que o time continue aqui em Paracatu para o ano que vem é muito pequena. É um problema que a gente já via, já discutia, já pedimos, imploramos para que todo mundo desse o apoio, que os empresários dessem o apoio, o poder público, porque sucesso de público foi tudo que a gente teve de melhor nesse primeiro semestre em Paracatu. Enchemos o estádio todas as vezes, em questão de rádio peão na cidade, todo mundo falava do time o tempo todo e infelizmente vamos perder um time profissional na cidade de Paracatu por falta de apoio do poder público e também dos empresários. É uma pena e ninguém melhor do que ele também, o David, aqui hoje, para a gente estar falando sobre isso também. Tá certo, o principal responsável por isso aí é o David, porque foi ele que foi o capitão da embarcação do Paracatu na brilhante participação em 2016. Mas ele está aqui para falar que o Paracatu, o Canarinho, está na decisão. Presidente, uma baixa na equipe que foi a contusão do Bruno Jajá. Mas seu time está pronto para enfrentar o time do Pinguim? Olá, Douglas. Olá, Ranieri. Olá, Thiago. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. O Paracatu está pronto, né? Porque a gente vem trabalhando desde o início do campeonato aí. Estamos com essa baixa que você disse aí do nosso Bruno Jajá, mas eu tenho certeza que o grupo vai fazer de tudo para que a gente possa dar essa vitória até para ele, né? Que se contundiu na semifinal, mas nos ajudou durante o campeonato. E o Paracatu, claro que sempre eu friso, respeitando as equipes adversárias, principalmente o Amabap, o Carrossel da Zona Sul, que é lá do meu bairro, e nós vamos com muito respeito, mas vamos brigar para ser campeão. Tá certo. Isso é a vontade minha e do elenco também. Tá certo. É o time mais badalado do Noroeste de Minas, Thiago. Você liga o WhatsApp, tem a foto do Paracatu. Todo mundo quer vencer o Paracatu. É o time mais amado e mais odiado ao mesmo tempo, Batiamo. Por que isso, Batiamo? Na verdade, o time do Paracatu, desde o início, a gente já vinha falando que era o time favorito ao título, né? Os principais jogadores que vieram do profissional, um time que está treinando todos os dias, né? Conseguiu lá a iluminação lá para poder estar treinando à noite também, isso faz muita diferença. Então, assim, o Paracatu é aquele time que todo mundo espera muito, né? Que nem eu disse aqui nas últimas partidas.
muita gente criticando o Paracatu nas primeiras rodadas, que não tá jogando bem, que não tá fazendo isso. Por quê? Não é que o Paracatu estava jogando bem, é porque a gente esperava muito, muito de um time por se tratar de um elenco muito forte como era. O Paracatu, todas as vezes que foi exigido durante a competição, ele conseguiu se sair bem e conseguiu os resultados positivos. Como dizer que um time desse não tá jogando bem? Time que tá na final da Taça Cidade. Então assim, Paracatu é franco favorito, continua ainda arriscando o Paracatu como campeão na final da Taça Cidade, apesar que o diferencial que eu achava que o Paracatu fosse ter em relação ao Amabap era a questão do preparo, que o Amabap poderia sentir no segundo tempo essa questão do preparo e caiu um pouco o ritmo. Só que eu me surpreendi muito contra o Santana, porque o Santana é um time que treina. E o Amabap jogando contra o Santana lá dentro não sentiu isso no final do jogo. Então, de uma certa forma, equilibra um pouco as coisas. Eu acho que vai ser uma grande partida. E o Paracatu continua com a mesma opinião. Eu acho que é favorito, mas o Amabap tem grandes jogadores que podem reverter isso aí. E a torcida do Amabap tem feito muita diferença durante essa competição, inclusive contra o Santana lá. Agora, Liana, você tem a mesma opinião do que o nosso querido o Thiago Batiamo? Você acha que o Amabap começou mal a competição, perdendo para o Paracatu 3-0 naquela partida memorável, na abertura da Taça Cidade de Paracatu? Só que no final o time cresce, o adversário cresce. Sim, na verdade eu vou repetir o que eu já falei no programa passado da segunda-feira. Aquele primeiro jogo entre Paracatu e Amabap foi um jogo que não deixou bem claro que realmente foi a partida. O Paracatu fez os gols, sim, só que o Amabap sofreu com expulsões, terminou o jogo com 2 jogadores a menos. Jogou bem, às vezes até com 1 a menos durante a partida, só que o time do Paracatu acabou aproveitando de falhas do goleiro Brandão e conseguindo aquela vitória. O que se espera do Paracatu nada mais é do que um time que seja consistente, que comande o jogo o tempo todo e que faça os gols. Por quê? Vem o entrosamento de muitos jogadores do time profissional, são jogadores experientes e são jogadores que estão vindo com o preparo físico voando. Agora, voltando ao que o Thiago também falou agora há pouco, o time da Amabap está muito bem também, está entrosado, está motivado muito pela questão do Gilson, tem bons jogadores e Paracatu é favorito? Sim, só que eu não acho que é franco favorito não, acho que é levemente favorito, espera-se que o Paracatu ganhe, só que o time da Amabap não é bobo, tem grandes jogadores que podem definir, o Diego Roquete está numa grande temporada, o Diego Nogueira pode resolver a qualquer momento, o Thales se bobear com ele é gol, que a gente viu nesse final de semana, então o Paracatu tem que se preparar bem, tem um grande goleiro também, é o Brandão, que se recuperou muito bem, está jogando muito bem, então o Paracatu tem que se preparar e tem que jogar sério. Se entrar nesse oba-oba aí que é franco favorito, que já entrou para ganhar, pode ser muito bem surpreendido dentro de casa, porque por falta de grama boa e de falta de bons jogadores, essa final não tem falta nenhuma não. Eu queria até falar sobre grama no segundo bloco, mas não dá para deixar de falar do espetáculo que está o gramado do estádio Beira-Rio, hein, David? Elogiado por muitos, inclusive até pessoas que são dirigentes de outras equipes que têm campo aqui em Paracatu. Graças ao que, David? Que aquele gramado está uma mesa de bilhar. Com certeza, é um trabalho que a gente tem feito lá desde o início do ano, desde do ano passado, né? O segundo ano que a gente vem fazendo um trabalho desde a reforma, quando veio o profissional para o primeiro ano aqui, o único clube que abriu as portas para que o profissional treinasse foi o Paracatu. Verdade. E a gente teve um desgaste enorme com o campo. É claro que além do Alto da Açude agora, né? Isso. Que nos ajudou com a pré-temporada, mas a gente teve um desgaste enorme do campo e tivemos que fazer uma grande reforma lá no gramado e passar um batom, né, que ali aquela estrutura é desde os antigos, desde quando foi inaugurado lá. E a gente tem o nosso Marcinho Gia, não sei se você conhece claro que ele, conheço. Que juntamente com o Pelé, claro, o grande Pelézinho que se doa por aquele campo. O Marcinho Gia é o polêmico das redes sociais, né? E ele que é o cozinheiro de primeira linha, né? Tava matando a imprensa lá no último jogo. Sacanagem, a gente cobrindo o jogo e aquele cheirinho de costela com mandioca pra um gordinho igual eu, isso aí. Sacanagem, Marcinho, pô. Pode não, cara. O diretor já chamou do tempo aqui. No próximo bloco vamos continuar falando do gramado do estádio Beira-Rio. Você vai ao estádio, meu amigo, pode ter certeza. Jogador que não jogar no estádio Beira-Rio, você pode mandar embora, viu, David? Atenção, Pinguim. Se o problema for o gramado, não tem essa não, viu? O Amabap vai jogar um futebol redondo juntamente com a equipe do Paracatu. Central do Esporte, volta já. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade.
e milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. Está procurando qualidade, pontualidade e satisfação? Então corre para WM Produções. Aqui oferecemos tudo isso e muito mais. Deixe a sua produção com a gente. Produzimos tudo em vídeos, institucionais, comerciais e sociais. Faça-nos uma visita e comprove. Atendemos Paracatu e região. Rua Padre Manuel 610 Centro. WM Produções. Produzindo qualidade. Muito bem, de volta aqui pela sua TV Minas Brasil e pelas redes sociais com o programa esportivo Central do Esporte, recebendo o presidente do Paracatu Atlético Clube, David Roquete. Não dá para falar do David Roquete sem perguntar como é que está o estado de saúde do seu irmão, o Roquete, aquele que fez um gol antológico, eu posso dizer que foi o gol mais bonito da minha curta carreira como narrador esportivo na decisão contra o JK. Como é que está o estado de saúde do Danilo Roquete, o David? Tá bem, ele está se recuperando, ele fez uma cirurgia no joelho esquerdo e já tá aí nos campos muito em breve, né? Muito em breve, já está se recuperando. É uma cirurgia que hoje, graças ao avanço da medicina, não traz complicações para voltar a jogar, então agora ele está só se recuperando, cuidando da melhor forma para voltar, para poder fazer a fisioterapia e voltar a jogar. Lá, a família de Deus, né? Tem o Danilo, né, que é o Roquete, tem o David, John, Dayan, tem que pensar eu conversei com o Danilo no sábado e ele me falou que deve jogar já no ano que vem. Para esse ano dificilmente, porque ele está recuperando a cirurgia, mas vai fazer uma fisioterapia tranquila, fortalecimento muscular, para quem sabe no ano que vem já está de volta aos gramados Paracatu, faz muita falta. Tá certo. Falando de contusão também, falando de problema do joelho, que passa por um problema, inclusive até conversei com ele ontem à tarde, é o zagueiro Gilson, que é amigo do David, não vai estar na decisão. Como é que está o estado de saúde também do zagueiro Gilson, o David? Você tem algum conhecimento com a família, com ele? Está falando com ele no Zap? Falei com ele ontem, ele precisa de uma cirurgia, ele quebrou o perônio, se eu não me engano, em 2 lugares, foi o que ele me disse, e nós estamos fazendo o que pode aí para poder conseguir ajudá-lo, e creio eu que dentro dessa semana, mais tardar na próxima aí, ele vai estar sendo operado e tratado da melhor maneira possível para voltar aos gramados, porque também faz muita falta. É um excelente zagueiro, uma excelente pessoa, tanto ele quanto o irmão dele, o Panela. Está na luta, na correria para poder tentar. Infelizmente ele sofreu um acidente de moto. Isso. Parece que um carro bateu nele e se encontra hospitalizado no hospital municipal e aguardando a cirurgia pelo SUS aí, né? Ou, se não conseguir o mais rápido possível, a gente precisa correr para que ele possa fazer a cirurgia particular, porque como se trata de um atleta de alto rendimento, não pode esperar mais tempo para poder se recuperar, para que a recuperação seja boa e ele volte aos gramados. Tá certo. Ô, Ranieri, algum detalhe aí? Você que fez a campanha aqui, a galera assistiu, Ranieri. Mais uma vez, a gente falando assim, as notícias que a gente tem é que vai ser feito mutirão, né, dos ortopedistas em Paracatu, para que resolva esse problema que não passa só o Gilson nesse momento, que existem muitas pessoas nos leitos do hospital municipal aguardando cirurgias ortopédicas. Então, o que deve acontecer é que dentro desses multirões de cirurgias, o Gilson deve ser encaixado dentre as primeiras, porque o caso dele é que não é só uma pessoa aguardando uma cirurgia, ele é um atleta que depende do corpo dele para voltar a jogar. Então, mais uma vez, o apelo para que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível. E, Gilson, um abraço para você, fica firme e eu vou estar lá quando você for voltar a jogar, eu quero estar na beira do campo para te dar essa força, valeu? Tá certo. Batiano, você também continua em contato com o Gilson, você também foi o primeiro a fazer um pedido aqui de ajuda para o grande zagueiro Gilson. No próximo bloco, inclusive, eu vou procurar com o pessoal ali responsável, tem até uma conta aí que
tá rolando na internet, para quem quiser doar algum valor, né, para estar ajudando o Gils. No terceiro bloco a gente vai estar passando aí essa conta, informando para o pessoal que quiser ajudar. Maravilha, tá certo. Voltando a falar da decisão, que é neste sábado às 15h15 no estádio Beira-Rio, o ótimo gramado do Beira-Rio. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, os meninos estavam trabalhando durante o jogo Real Sociedade e Paracatu e Real Sociedade, eu tava na resenha.com. Ninguém comentou do jogo, que tecnicamente pra mim e pra resenha foi fraco. Todo mundo tava comentando, era o gramado do estádio Beira-Rio, David. Todo mundo tava, o melhor que teve na semifinal entre Paracatu e Real foi a situação do gramado. E o gramado vai estar molhado, o gramado vai estar seco para a grande decisão. Gramado molhado em Paracatu dá polêmica, hein, David? Acho que não dá polêmica se for para as duas equipes, isso aí é certeza que não dá, mas para quando for começar a final, o campo vai estar prontinho e da forma que a equipe do Amababa chegar, vai ser para a equipe do Amababa e para a equipe do Paracatu também. Está sendo bem cuidado, como eu disse, pelo Marcinho e pelo Pelé, e apesar dessas noites frias agora, ele já não está respondendo mais igual antes. As noites estão muito, muito frias e com o sol de dia é automático ele queimar um pouquinho a mais, mas estamos fazendo de tudo para poder manter a qualidade, para que o nosso futebol possa voltar a ser tecnicamente melhor, igual já foi há muito tempos atrás, né? Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta para você e na próxima... Se o problema for o gramado, esse já não vai existir mais. Não vai existir mais. Eu vou fazer essa pergunta também para o presidente Pinguim, que vai estar aqui na próxima sexta-feira, um representante do Carrossel da Zona Sul. Quem, na sua opinião, deverá ser o árbitro para a grande decisão entre Paracatu e Amababa? David, temos várias opções. Bom, eu nunca tive problema com a arbitragem em Paracatu, nunca fiz uma ligação para o presidente ou que mandasse um pedido para vetar qualquer árbitro. Não tenho esse problema, eu foco muito com os meninos que procurem fazer a parte deles, que automaticamente o juiz ficará invisível na partida, isso é certeza. Ele ficando invisível na partida, ele será visto depois com bons olhos, terá feito uma excelente arbitragem. Então eu brigo com os meninos que prestem bem atenção no que a gente faz, no nosso trabalho, em jogar futebol e esqueça a arbitragem. Agora, a questão de preferência, não vou dizer que seja preferência. Eu posso dizer que hoje em Paracatu nós temos dois árbitros um pouco acima, que é o Adriano, o Fuca, e o Jorge André, que hoje é um árbitro federado. E por ser uma final de campeonato, eu creio que hoje, melhor que o Jorge, eu acho que seria o ideal para a final o Jorge André, o Corujito, porque ele é um árbitro que hoje está um pouco acima dos outros. Apesar de gostar muito do Adriano Fuca. Depois vem o Marcelo também. Que apitou a semifinal. Achei que na semifinal o Marcelo fez uma ótima arbitragem, porém faltou um pouquinho mais de atitude nele, dele ter realmente aplicar a regra, porque teve alguns lances. Claro que o juiz também, para fazer uma ótima partida, precisa da ajuda dos auxiliares, que os auxiliares também precisam estar atentos e fazer imparcialidade, ser imparcial. Então faltou um pouco de atitude no Marcelo, num lance que eu achei lá do Flavinho Mineiro, que seria no primeiro a expulsão direta, e depois ele fez uma falta para cartão amarelo, mesmo assim não foi expulso do jogo. Tá certo. Aqui tem uma cumbuca. Tira um árbitro aí que vai apitar a final. Tirou? Quem, na sua opinião? Jorge. Mais uma cumbuca aqui, ó. A cumbuca invisível do Central do Esporte. Só tem Jorge aí nesse potinho seu. Não tem o que discutir. Acho que para uma final de campeonato, a pessoa adequada hoje é o Jorge Corujita. Ele está um pouco acima, está num momento muito bom fisicamente, tecnicamente. É muito respeitado pelos atletas, não deveria ser outra pessoa, não. Inclusive, esse final de semana vai estar passando aí pelo treinamento, o curso, né? Que vai estar tendo aí de arbitragem. Vai ter até alguns árbitros aí de fora também participando. Eu acredito que não deve sair disso aí, não. O Jorge, caso ele não possa, né, por causa desse treinamento, sem dúvida nenhuma, tem que ser o Fuca, que é, na minha opinião, o segundo melhor árbitro da cidade de Paracatu, pelo que vem desempenhando durante o campeonato. Tá certo.
Central do Esporte faz mais uma parada no próximo bloco. Continua o bate-papo com o presidente do Paracatu, David. Não sai daí, o Central volta já. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. Obrigada, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Está procurando qualidade, pontualidade e satisfação? Então corre para WM Produções. Aqui oferecemos tudo isso e muito mais. Deixe a sua produção com a gente. Produzimos tudo em vídeos, institucionais, comerciais e sociais. Faça-nos uma visita e comprove. Atendemos Paracatu e região. Rua Padre Manuel 610 Centro. WM Produções. Produzindo qualidade. Muito bem, de volta no terceiro e último bloco do Central do Esporte, recebendo o presidente David do Paracatu Atlético Clube. Ô Matiano, você está com o número da conta aí, para quem está assistindo o Central do Esporte, eu tenho certeza que esse povo paracatuense é um povo solidário e vai ajudar o Gilson. Pessoal, quem quiser ajudar o Gilson, né, já está rolando nas redes sociais uma campanha, qualquer valor que vocês tiverem condições de doar para poder ajudar, não só na cirurgia, né, que a gente não sabe se ele vai fazer pelo SUS ou particular, mas até pela sua própria recuperação. Um jogador que vive disso, vai ficar um tempo parado, né, estava sem clube até então. Então é Caixa Econômica Federal, a agência é 0138, a operação 013 e a conta é 2563, dígito 4. Então quem quiser fazer a doação aí, novamente, a agência 0138, operação 013, conta 2563, dígito 4, Caixa Econômica Federal. Nos próximos programas estaremos aqui divulgando mais ainda o número da conta corrente, tá certo? Mais um detalhe aqui, o David, com relação ao time do Paracatu Atlético Clube, que jogou a semifinal com o Júlio Valviquer no gol, na direita foi o Danilo Chapadinha, na esquerda o Guilherme. Os dois zagueiros, Rosserinho, para muitos que deveriam estar na equipe profissional, e o Coco, bom zagueiro Coco, na minha opinião, o melhor zagueiro do futebol paracatuense. O Caio Cabecinha e o Vitão. Aí teve o Bruno Jajá, que machucou, que está fora da decisão, e o Alisson Chupetinha na frente, o Diógenes e o PP, né? O PP jogou no meio juntamente com o Chupetinha. Na frente era o Bruno Jajá e o Diógenes. E essa escalação aí? Vai se repetir? Ou vai ter, obviamente, vai ter alteração devido à saída do Bruno Jajá? Qual seria a opção do técnico Brasílio e o seu auxiliar Sassá? O Brasília vai fazer agora, já vem fazendo desde o início da semana, trabalhando e procurando a melhor opção para substituir aí o nosso Bruno Jajá. Temos um elenco muito bom, temos peças à altura para poder substituir, para poder repor o lugar do Jajá, e creio que o Brasília vai analisar até o final da semana para definir quem entra no lugar do Bruno, né? Ou quem está treinando bem lá, David? Aí você está acompanhando, você também treina com os jogadores. Eu posso ser sincero, falar com você que a dedicação é recíproca entre todos. Estão todos querendo uma vaguinha no time, isso mostra que é o porquê que o Paracatu está na final. É porque a gente trabalha, né, durante a semana e todos estão trabalhando firme para poder. Eu acho que qualquer um que o Brasília colocar ali no lugar do Bruno vai responder à altura, ou que ele coloque algum para trás e avance outro. Isso aí ele vai definir da melhor maneira, você pode ter certeza. Tá certo. Agora, com a saída do Gilson, vai um detalhe aí, né? Não, eu tenho uma outra pergunta aí. Nossa, só que agora eu vou dar uma mudadinha rapidinho na chave, porque eu tenho que aproveitar que o David está aqui. Vamos largar um pouquinho para Paracatu Atlético Clube para ir para o Paracatu Futebol Clube. Do Canarim para a Águia. É para a Águia. Não, eu falei aqui no começo do programa, dei meu destaque em relação à situação do futebol profissional, da equipe profissional do Paracatu para o ano que vem. Você que vive isso, você que tem um contato direto
com o Major Elias. Essa informação sobre a saída do time do Paracatu, ela já é uma situação definitiva? Ela existe uma forma ainda de tentar ser trabalhada para que o time não vá embora? Como que está essa situação da saída do time de Paracatu aqui da cidade? Então, Aniel, a situação do Paracatu já vem se enrolando aí há algum tempo. Da última vez que eu vim aqui no programa, a gente sempre pediu o apoio tanto do poder público quanto aos empresários, e eu queria até te respondendo e te perguntando, muita gente fala do Major, que o Major vai tirar o time daqui, que vai fazer, a melhor parte ele fez, ele nos doou, trouxe para Paracatu um time de primeira divisão, de futebol profissional, estamos no 3º ano aqui, e em 3 anos... em 3 anos o Paracatu foi ajudado com 350 mil do poder público, que é um dinheiro que você não toca um campeonato. Não dá. É verdade. Você não toca um campeonato, porque a gente tem muita vontade de fazer o projeto completo, que é o projeto da base, jogar os juniores, jogar o profissional, fazer a parte da escolinha, que é o juvenil. Mas, infelizmente, essa notícia nos pegou nessa semana, e eu posso dizer, porque sei bem, falo muito bem com o Major, ele me consultou antes a respeito disso, e fui muito sincero, como sou em todas as vezes que vou tratar de qualquer assunto. Quando me perguntado a respeito do time, o que eu acharia, eu falei, Major, infelizmente eu não posso mais fazer o que fiz esse ano. E se o senhor tem, é claro que ninguém é bobo em saber que num ano político desse, qualquer cidade dessa quer levar um time profissional para que possa, infelizmente a turma da política só trabalha, não é mentira para ninguém, a nossa política tá no Brasil inteiro dessa forma, só trabalha em véspera de política. É um dos motivos que nunca me filiei em partido, recebi vários convites para filiar, para que eu pudesse pleitear uma candidatura, seja de vereador, de qualquer coisa. Enquanto a política tiver desse jeito, não tem como entrar, porque as ideias não vão bater e você automaticamente tem que andar junto. Caso contrário, você só seria mais um escanteio. E o Paracatu, infelizmente, o Major não tem como manter o time aqui mais. Não tem como, o apoio é praticamente zero. Né? A gente não pode, aqui vou falar que não foi ajudado, mas o que se propôs, o que é proposto para um time profissional, está muito longe do que a cidade propõe para o time. Então, automaticamente, não tem como manter o time aí. Oportunidade de ouro, Batiamo. Está saindo o time profissional de Paracatu. Inadmissível, Batiamo. É inadmissível sabendo da capacidade econômica que o Paracatu tem, né? A gente sabe hoje Paracatu, das cidades aqui da região, sem dúvida nenhuma, é uma das cidades que tem a maior renda per capita. Tem grandes empresas aqui que poderiam sim estar investindo no time. E o que eu acredito que as principais empresas devam exigir é uma questão de um projeto de base. Só que não tem como você trabalhar num projeto de base se você não consegue manter nem o profissional. Né? Um profissional que caiu do céu para Paracatu. Você conseguir chegar hoje numa Copa do Brasil, numa Copa Verde, numa Série D, chegando numa final de um Campeonato Brasiliense que é fraco, né? Um campeonato fraco, é uma forma mais fácil de você poder chegar, é muito fácil. Agora eu acho que existe uma falha tanto da própria prefeitura, existe uma falha dos empresários da cidade e também existe uma falha do Paracatu também, na questão de planejamento, na questão de projetos que deveria ter sido implementado um pouco antes. Assim, eu acho que é conjunto. Mas, sem dúvida nenhuma, que a cidade de Paracatu, os empresários de Paracatu, não conseguiram enxergar nesse time uma forma lucrativa, o que é lamentável, porque a gente sabe que a principal fonte de lazer, eu falo porque eu sou daqui da cidade, a principal fonte de lazer que nós tivemos em Paracatu nesse primeiro semestre foi os jogos do profissional. Foi os jogos profissionais. Resumindo tudo, faltou planejamento, na sua opinião. Também. Eu não vou delongar mais em relação a isso, não. Acho que o David deixou tudo bem claro, o Thiago terminou de dar uma pincelada. A única coisa que eu vou falar é o seguinte: luto para o esporte paracatuense. Porque tivemos um time profissional, fizemos um bom trabalho, pelo menos dentro de campo, muito bom. Apesar de todos os problemas extracampos que a gente cansou de discutir, o time se portou bem, os caras foram guerreiros, trouxeram resultados
épicos para o time, principalmente aquela vitória contra o Gama, que ninguém nunca vai esquecer, pelo menos quem estava lá. E o futebol paracatuense vai perder a oportunidade de trazer maiores eventos a nível nacional para Paracatu, chegando no possível final, por causa de falta de planejamento e não falta de recurso. Porque recurso, o tanto de empresa grande que tem aqui, o tanto de imposto que é cedido à prefeitura, principalmente por causa que aqui em Roça paga muito imposto e muito disso fica aqui na cidade. Por falta de recurso, de disponibilização de recursos e esse trabalho sério, nós vamos perder o que foi o principal meio de lazer dos paracatuenses esse ano. Uma pena. Luto pro esporte paracatuense. Tá certo. David, obrigado pela participação. Estamos chegando ao fim do programa esportivo Central do Esporte. Boa sorte na decisão. Boa sorte das decisões tomadas com o Paracatu Esporte Clube, já que você também é representante do Águia do Noroeste aqui em Paracatu. Obrigado eu pelo convite. Queria convidar a todos que fossem assistir, né, a grande final da Taça Cidade de Paracatu, entre o Paracatu Atlético e o Amabap, Carroça da Zona Sul. Tenho certeza que quem vai ganhar é o torcedor, e ver uma grande partida em duas equipes boas, que vai demonstrar um excelente futebol, isso eu tenho certeza. Sábado às 15h30, no Beira-Rio. Tá certo. Foi difícil apresentar esse programa, hein, Batiano? Todo mundo gripado, todo mundo parando a gravação aqui. Nem eu que sou lá do norte de Minas, que é média de 40 graus Celsius diários, não tô passando esse aperto nem eu sei desse frio, né? Manda um abraço pra todo mundo aí que nos assiste. Meu último destaque vai ser aí, pessoal, completar as paradas dele para poder estar acompanhando essa final aí, que eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e um grande espetáculo pro torcedor paracatuense. Toda hora pit stop do Central do Esporte, todo mundo com a garganta ruim, ô doutor Lhamas. E agora a gente encerra o programa da seguinte forma. Hoje a gente falou do Paracatu, sexta-feira vamos falar do Amabap, o Pinguim vai estar aqui, e no sábado a grande final, tenho certeza que a casa vai estar cheia e teremos um grande jogo. Um abraço, valeu! Tá certo. Vamos voltar na próxima sexta-feira, querendo Deus. Valeu, Paracatu! Valeu, Brasil!